Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Miguel Gil e hoje eu estou com o entrevistador Matheus e Amanda e nosso convidado especial, Eliandro, que é o dono do Castelana. E a gente vai falar sobre o tema de culinária. E agora eu vou passar para o entrevistador Matheus. Oi, meu nome é Matheus Belotti e eu gostaria de te entrevistar, Leandro. E a nossa primeira pergunta que a gente vai fazer para você é qual a origem do nome Castelana? Por que você escolheu ele? Boa tarde, é, satisfação enorme estar compartilhando um pouco com vocês, né? O nome Castelana, na verdade, surgiu quando a gente comprou o restaurante, se chamava Pamplona, né? E o antigo proprietário tinha os direitos do nome, então a gente, posterior a isso, teve que trocar o nome. Para não fugir tanto do nome que tinha o restaurante, a gente manteve mais ou menos a mesma linha, né? Pamplona como a cidade da Espanha e Castelana é uma das maiores avenidas da Espanha também, né? Então a gente juntou, fez aí com que ficasse mais próximo o nome possível. Então, Castelana veio tipo de uma estrada da Espanha? É uma das maiores avenidas da Espanha, né? Se chama Castelana. E quando abriu o restaurante? Ó, Qual foi a origem, né? o restaurante foi fundado por um comerciante aqui da cidade de Catanduva, bem conhecido também, né? Ele é proprietário do Paulinhos Grill, né? Tem algumas lanchonetes aí na cidade também. E, eu trabalhava com o Paulinhos em São Paulo. E aí ele me chamou para vir para cá, acabei aceitando o convite. Era por um período curto, na verdade, que eu pretendia voltar para São Paulo, né? E com o passar do tempo, eu acabei comprando do seu Paulinho e, consequentemente, tô aí até hoje, né? É. Mas quando foi abril? Isso foi em 2011, outubro de 2011, quando o seu Paulinho inaugurou, né? Ah, então não é tão antigo. Que são praticamente 14 anos aí de, de Pamplona e Castelã, né? Nossa, eu pensava que era tipo assim, que quem tivesse aberto o Pamplona, que era na época, fosse algum familiar seu, não outro proprietário. Não, não, na verdade, até hoje em Catanduva tem, na verdade, de família, somos eu e minha irmã, né? Só, ela veio posterior aí, trabalhar com nós aí, né? Mas de família, ó, realmente não tem ninguém próximo ou que seja o fundador ou alguma coisa, não. E a nossa terceira pergunta é: qual é o seu prato favorito do seu restaurante? Olha, eu posso, digamos assim, enumerar alguns, né? Mas aí tem algumas combinações que eu acho interessante, por exemplo, o Pamplona no começo, depois Castelana, o forte sempre foi a carne, né? Após isso, a gente incrementou também com um hambúrguer, né? Um hambúrguer gourmet, vieram os risotos. Então, eu acho assim, o prato com a combinação melhor para mim é o ancho com o risoto de queijos. Eu acho que fica fantástico. Agora, se for só a carne, o ancho sobressai, eu acho que as carnes em termos de sabor, de maciez, de suculência, eu acho que ele sobressai sobre os outros. É, quando eu vou lá, normalmente eu peço, ó, quando vai em rodízio de carne, eu peço sempre tapa de quadril, ancho, e eu acho o ancho muito gostoso mesmo. Ser dona de um dos maiores restaurantes de Catanduva dá muito trabalho? Olha, requer bastante trabalho. Trabalho, dedicação, eu acho que assim são fundamentais, né, para que haja sucesso em um empreendimento ou qualquer área. Eu acho que assim, dedicação e trabalho é fundamental. Restaurante requer bastante, desde o pré-preparo, porque durante o dia a gente está preparando, deixando tudo organizado para que a noite eh, flua da melhor maneira possível, que assim não tenha problemas, enfim. Então tem que a dedicação é fundamental. Imagino que dá muito trabalho mesmo. Ah, deve ter tem que ter muita responsabilidade para conseguir manter aberto, né? São alguns pontos assim que eu acho que
o consumidor em geral exige bastante a qualidade, né? Você tem que tentar manter o padrão do produto, tem que o cliente em si acho que tá bastante exigente, né? Com razão, lógico, precisa. Então, e a gente tenta acompanhar, de certa forma, acompanhando os pratos no mesmo padrão, porque é peso, então a gente prepara, pesa, na hora de assar, na hora de preparar também, né? Tem que manter um alto nível, digamos assim, para que agrade os clientes, né? Inclusive vocês que estão lá, né? Direto. Tem que agradar, né? Tem que. E a nossa quinta pergunta é a seguinte: se você não fosse o dono do Castelana, onde você gostaria de trabalhar? E como isso afetaria sua vida? Olha, até os meus 18 anos eu trabalhei na Resta, né? Com os meus pais. Então, quando eu completei 18 anos, eu saí de Santa Catarina e fui para São Paulo trabalhar em churrascaria. Teoricamente, se eu não fosse dono de restaurante, eu estaria trabalhando em restaurantes. Eu acho que assim é algo que eu gosto de fazer, que eu gosto de trabalhar com o público, assim, lidar com pessoas, e eu me sinto bem. Às vezes o restaurante está cheio e aí cada um tem a sua exigência. Alguns gostam da carne mais passada, outros menos passada. E eu gosto desses desafios de tentar agradar o público em geral, né? Porque às vezes você tem em uma mesa 3 ou 4 pessoas que cada um tem um gosto diferente. Alguém que é bem mal passada, outra bem passada. Então eu gosto desses desafios para que assim, atenda a todos de uma maneira legal, né? Uma maneira bacana. E eu queria te perguntar outra coisa. No dia a dia, administrando o Castelana, o que que você acha que é o mais legal que você faz? O que você mais gosta? Então você gosta muito como eu posso dizer? De falar com o público, conversar com as pessoas, ou fazer pedidos. Ou o que que você mais gosta? O que eu mais gosto é estar no meio do atendimento, né? Então, a gente passa nas mesas, tem os feedbacks dos clientes, eu gosto disso. Atender, eu acho que é o que eu mais gosto. Tem alguns outros pontos, por exemplo, eu gosto também bastante na hora da preparação, por exemplo, no corte da carne, eu gosto de estar presente, de ver o produto, ver se está num padrão legal, eu gosto também, mas eu acho que o primordial é o atendimento. Bem, agora que a gente já perguntou qual que é o seu prato favorito da Castelana, que tipo de prato seus clientes pedem mais? Castelhano, como é forte a carne, né? Então, os dois pratos que mais saem, na verdade, é a tapa de quadril e o ancho, né? São os pratos que são mais vendidos no restaurante hoje. E eu também sei que você vende vinhos lá. E qual é o vinho que é mais pedido? Olha, a gente tem vinhos de todas as nacionalidades, na verdade, né? Tem vinhos americanos, sul-africanos, espanhóis, italianos, enfim, tudo. Tem uma carta grande de vinhos. Mas como as nossas carnes são ou argentinas ou uruguaias na maior parte dos pratos, o vinho que mais sai, assim, posso numerar alguns, mas principalmente da Iva Malbec, que ele é, se familiariza melhor com a carne vermelha, né? Então, existem vários vinhos, desde que a Iva seja Malbec, atende bem. Muito obrigada por terem assistido. Obrigada ao nosso participante por ter aceitado. E espero que vocês tenham gostado do nosso programa de culinária e que assistam mais vezes. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, eu agradeço aí o convite mais uma vez, né? E fico muito honrado de estar aqui compartilhando um pouco com vocês e estendo o convite também, caso queiram conhecer os bastidores, digamos assim, do restaurante, fiquem à vontade, é só me ligar, vamos lá, a gente prepara alguns pratos com vocês também, vê a preparação do início ao fim, corte,
o ponto da carne mais passado, mais mal passado, enfim, tá o convite aí, caso queiram, será um prazer. Obrigado aí a vocês. Muito obrigado pelo convite e foi muito bom gravar o podcast com você. Eu que agradeço. Bom.